Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho protelado um pouco, talvez porque seja um assunto um pouco denso e eu tenho um pouquinho de dificuldade de organizar as minhas ideias, mas a minha intuição está pedindo para falar sobre isso, então chega de procrastinar. Em um outro vídeo eu falei, quando eu comentei sobre o fato de eu ter reprovado na minha prova de direção, eu mencionei que o instrutor poderia talvez, o instrutor não, o examinador, talvez poderia ter me dado uma dica que eu estava na velocidade errada, enfim, dado uma ajudinha, mas aqui não existe muito essa questão do jeitinho brasileiro. Então, é verdade que nós brasileiros, a gente tem uma tendência muito grande a manipular as normas, a usar o jeitinho brasileiro mesmo, né? Não preciso explicar que todo mundo sabe o que isso significa. E aqui, de um modo geral, as normas são mais rígidas, são mais prescritivas, são mais obedecidas, mas não é 100%, absolutamente. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de esclarecer. Há coisas sim que não funcionam tão bem e inclusive eu comentei também sobre o documentário do Jeffrey Epstein, que ele retardou a investigação da justiça, atrasou, manipulou o governo e a justiça nos Estados Unidos por muito tempo, mais de 20 anos, e ficou impune pelo fato de ele ser um bilionário e realmente manipular pelo poder aquisitivo, pelo poder social que ele tinha. Então, jeitinho brasileiro não é só brasileiro, existe em qualquer lugar, a impunidade, a falta de ética existe sim. Então, em relação à ética, gente, também eu comentei em um outro vídeo sobre o pai da psicologia social, que é o Kurt Lewin, que foi a primeira pessoa que começou a estudar, inclusive, o porquê que pessoas do bem, pessoas corretas, pessoas de bom coração, acabavam fazendo coisas erradas, seguindo líderes terríveis como Hitler, por exemplo, né? Porque ele morava na Alemanha e ele ficava muito intrigado como pessoas boas faziam parte do partido nazista. Então, o ponto crucial disso é que às vezes a gente se deixa influenciar, a gente se molda pela cultura, pelo ambiente que a gente vive. Então, num ambiente de trabalho em que as regras são mais frouxas, mais relaxadas, que uma chefia permite uns códigos de conduta, de éticos bem mais relaxados, as pessoas tendem sim a se moldar naquele formato e se justificar, mas todo mundo faz, então por que eu vou fazer certo? Então isso realmente acontece muito aqui também, mas no Brasil isso é muito comum de achar, mas todo mundo faz errado, então a gente tem o nosso consciente coletivo como nação de um modo geral, a gente chega a pensar às vezes que ser honesto, que ser correto é o errado, porque é tão comum. Então, mas eu também queria salientar que não é só no Brasil. Então, eu queria contar para vocês sobre algumas questões que eu li em um livro, em um material que eu estudo eu leio sobre o Simon Sinek. O Simon Sinek é um motivational speaker, como se diz, um motivador, e ele escreveu os livros Comece pelo Porquê e O Jogo Infinito. E ele fala muito nas questões assim de negócios mesmo, de grandes empresas e de ética. Uma das coisas que ele ressalta é que o problema das questões éticas é que realmente a ética não é uma lei, não é uma coisa é um pouco abstrata, porque depende muito de interpretação, é subjetiva. Então elas têm ela depende muito bem do senso, muito mais do senso comum. E esse que é o problema. E o Simon Sinek conta a história da Wells Fargo, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, um dos 4 maiores bancos dos Estados Unidos, e muito poderosos, claro, e eles tinham um sistema de fraude imenso, que os funcionários eles eram instigados, eles eram pressionados, inclusive, a conseguir uma meta independente
da maneira como eles atingissem a meta. Então, começou uma cultura na empresa de forjar contas bancárias com endereços falsos. E isso era uma coisa que todo mundo fazia, e era uma máfia. E depois, assim, de muito tempo de investigação, quando o presidente, o CEO, né, a chefia dos bancos foi questionado, ele falou que a maioria dos funcionários são pessoas éticas, os funcionários da Wells Fargo são pessoas boas, são pessoas éticas, mas a empresa, a cultura da empresa, eles não queriam saber se a pessoa estava quebrando as regras, elas queriam saber do resultado. Então isso instigava muitos funcionários, era uma coisa normal, eles tinham que pôr comida na mesa e as pessoas eram recompensadas por atingir a meta e ridicularizadas, minimizadas e punidas, inclusive, perdiam o emprego quando eles não atingiam a meta. E as metas eram muitas vezes impossíveis de atingir de uma forma ética, ou seja, eles tinham que forjar a lei, eles tinham que fazer atividades fraudulentas. E quando eles foram descobertos, após uma investigação imensa, eles foram multados, uma multa muito grande, porém, em comparação à fortuna que eles fizeram com esse esquema, com esse esquema fraudulento, foi um tapinha na mão, nem sofreram consequências. Então, essa é a primeira questão, mas assim, a boa notícia é que as pesquisas demonstram que a esmagadora maioria das pessoas no mundo são boas, são de boa índole, de bom coração. Então isso é uma notícia muito boa. Apesar de às vezes ser difícil de acreditar, porque a mídia e o noticiário mostra tanta violência e a gente sabe que existem sim os psicopatas, os narcisistas, os criminosos, as pessoas de má índole, mas a maioria das pessoas é boa. Claro que também tem a questão da influência do meio cultural, do ambiente que as pessoas vivem e às vezes elas acabam se deixando levar um pouco pela circunstância, como constatou o Kurt Lewin quando ele estudou os cidadãos do bem que entravam no partido nazista. Outra pesquisa também que o Simon Sinek mencionou no livro O Jogo Infinito foi uma pesquisa realizada na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 1973, por 2 professores da área da psicologia. Os professores contaram para os alunos sobre a história do bom samaritano, que é uma parábola da Bíblia, que me perdoem, que eu não sei, eu não sou religiosa, então eu não sei contar a história realmente como é, então desculpa se eu errar aqui em alguma coisa, mas basicamente o bom samaritano foi a única pessoa que parou para oferecer ajuda a um indivíduo que havia sido maltratado fisicamente e também agredido fisicamente e roubado. E depois que os professores contaram essa história, a parábola do bom samaritano, eles contrataram um ator que ficava no campus, no local onde seria o trajeto que os alunos teriam que percorrer entre uma aula e outra, para a próxima aula. E aí o ator fingia que tinha sido agredido fisicamente, que estava com fome, sujo, e no meio do caminho das pessoas. E o fator determinante para as pessoas pararem para ajudá-lo ou não era a questão da pressão psicológica, quanto tempo eles tinham. Então, quando a pressão era baixa, quando eles tinham tempo, por exemplo, a aula terminou e a próxima aula é daqui a 30 minutos, então eles têm um certo tempo, 63% das pessoas pararam para ajudar. Interessante lembrar que as pessoas, os alunos, eram estudantes de teologia, eles estavam estudando para ser padre. Então, era de se esperar que os alunos eram pessoas do bem. Então, 63% das pessoas pararam, por quando eles tinham tempo para ajudar, para oferecer ajuda, para saber o que tinha acontecido com a pessoa que estava, o ator, né, que estava se fingindo ali de vulnerável, de pessoa debilitada, maltratada. Quando a pressão era média, quando eles não tinham muito tempo, 45% pararam. E quando eles tinham, assim, 5 minutos para ir de uma aula a outra, somente 10% das pessoas pararam. Então, o fato da pessoa estar atrasada, eu mesmo já passei por isso, se eu estou atrasada para o trabalho, alguém me pede alguma coisa, uma senhora me pede para uma mãe, aqui é muito normal as mães com carrinho de bebê, viajando de trem,
com escadaria, então a gente ajuda, as pessoas ajudam. Eu sempre ajudo. Agora, se eu tô atrasada, eu não consigo parar pra ajudar. Então, isso é uma coisa determinante também. Quanto às questões do Brasil, teve uma situação que aconteceu comigo há muitos anos, que foi para vocês verem como a questão da ética é muito relativa, e as pessoas que às vezes cometem uma coisa não ética, uma atitude não ética, elas muitas vezes realmente acreditam que elas estão fazendo a coisa certa. Eu já morava em Londres e uma pessoa que era minha conhecida desde a infância me ofereceu, eu estava para ir para o Brasil, e essa pessoa me ofereceu passagens com desconto porque o marido dela trabalhava em uma empresa aérea. E eu não entendi muito bem, mas ela disse para mim, não, meu marido é engenheiro de aviões e ele consegue passagens com desconto muito bom, então você vai pagar muito mais barato, e eu faço para ti porque, nossa, você é como uma irmã para mim. Eu já tinha a minha passagem reservada por um valor, mas ela me garantiu que ia ser mais barato, então eu aceitei. Eu disse, que legal, te levo um presente daqui. Ela, não precisa nada. Eu perdi a minha reserva e fiquei esperando por ela. Quando ela me ofereceu a passagem era, na época, isso faz uns 10 anos, daqui para Londres custava uns R$2.000, e a passagem do preço normal era 2.500 mais ou menos, ou seja, eu ia economizar R$500 só. Então não valia muito a pena, mas tudo bem, eu já tinha perdido a reserva mesmo, e se eu fosse comprar passagem em cima da hora, eu ia pagar muito mais caro. Só que eu não sabia que o negócio que eu fiz com ela significava que eu não tinha um assento reservado 100%, eu estava numa lista de espera para pessoas que eram amigas do funcionário da empresa aérea. E eu não consegui embarcar naquele dia. Quando eu entrei em contato com a minha amiga, com a minha conhecida, que agora não é mais minha amiga, ela me disse o seguinte, fala com os atendentes com jeitinho, com carinho, com educação. Eu disse, mas eu sempre falo com as pessoas com educação, mas aqui não funciona, mesmo que a empresa aérea, que era a TAM, que nem existe mais, eu acho, enfim, eu não consegui embarcar. E aí eu descobri que a passagem que ela me vendeu por 2.000 tinha custado, na realidade, para ela R$600. Ela ganhou R$1.400 em cada passagem, porque era minha e do meu filho. Eu me senti tão traída, porque eu achei assim, ela poderia ter me dito que a passagem ia custar para o marido dela R$600, e se eu não me importava de pagar um pouquinho mais pelo favor, ou, sabe, uma mão lava a outra. Apesar de que isso é um trato já da empresa aérea, as pessoas não podem, isso eu descobri depois, não podiam fazer negócio com as passagens que ela tinha como concessão. Mas ela ganhou muito dinheiro em cima. Aí eu falei pra ela, disse, olha, eu tô me sentindo traída, porque tu poderia ter sido honesta, né, me dito qual era o negócio, e aí eu escolheria ou não se eu queria participar disso. E ela respondeu pra mim, minha filha, quem não tem dinheiro não viaja, tu aceitou, então tu tem que me pagar os R$2.000. Aí eu falei pra ela que eu ia enviar uma mensagem pra empresa aérea, pra verificar se isso estava certo. Aí ela se desesperou, ela me disse, você não pode fazer isso, porque meu marido vai perder o emprego. Então veja comigo, se ela sabe que se eu reportasse o que ela fez ia ocasionar na demissão do marido, é porque obviamente ela sabe que era uma coisa errada de se fazer. E no fim, a gente acabou negociando, ela me devolveu parte do dinheiro e eu deixei a outra parte. Eu ainda me senti traída, porque ela foi realmente desonesta, na minha opinião. Quando eu contei para uma pessoa da minha família, essa pessoa disse para mim, mas é parte do negócio, ela tinha passagem, ela vende para ti por quanto ela quiser. Entende? Então é uma coisa assim, as regras se moldam, entre aspas, de acordo com a necessidade da pessoa. Ela criou aquelas regras para ela mesma, mas ela sabia que o que ela estava fazendo era uma coisa errada. E isso é considerado normal. Parece que a impressão que eu tive que o fato de eu estar tentando fazer a justiça, porque pelo menos se eu tivesse a informação correta, então isso é muito banalizado. E essas questões realmente me incomodam.
E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês refletirem se você pode chegar para o seu chefe e dizer, olha, eu fiz isso, e não ter medo de ser demitido, então talvez você tenha feito a coisa certa. Mas se você sabe, no fundo você sabe que está fazendo errado. E por que é importante, gente? Porque se esse é um canal de expansão da consciência, por que a gente tem que falar sobre ética, sobre o jeitinho brasileiro? Essa é a grande questão. Muito simples. Karma, sabe? Quando a gente faz o bem, quando a gente faz as coisas certas, as coisas boas voltam pra gente. Quando a gente faz atitudes, a gente tem atitudes e crenças limitantes, quando a gente pensa, eu mereço mais esse emprego do que aquela menina, daquela moça, daquela enfermeira que é negra, por exemplo, ela tem as mesmas qualificações que eu. Gente, qual é a razão lógica que a cor da pele de uma pessoa vai determinar o merecimento, sabe? Ou o sexo da pessoa, um homem se achar mais empoderado, ter mais razão, ou eu achar que esse é o ponto que eu quero chegar. Não vou entrar muito em detalhes porque foge do assunto do vídeo, mas a importância para que a gente faça a coisa certa eticamente é importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento. As coisas não funcionam. Mesmo uma empresa imensa como a Wells Fargo acabou sendo desmoralizada porque fez a coisa errada. Claro, ganhou muito dinheiro, demorou muito tempo, mas eventualmente o karma vai fazer o seu trabalho. O Jeffrey Epstein fez por 20 anos, violentou, estragou a vida de muitas meninas, mas eventualmente o karma dele alcançou ele. Então, tipo, sabe, o meu convite é, se você quer ter uma vida abundante, uma vida repleta de harmonia, de boas energias, de vibrações boas, de crescimento espiritual, examine as suas crenças éticas e tente, no melhor da sua possibilidade, aos poucos, desfazer essas crenças limitantes de achar que quebrar essas regras, moldar essas regras ou tirar vantagem da situação é normal, mesmo que os outros façam. Então, o meu convite é muito simples. Eu tive que fazer essa introdução enorme e talvez fosse por isso que eu estava com um pouco de receio de falar sobre esse assunto, porque é um assunto meio delicado mesmo, é muito de questão de ponto de vista, mas outro exemplo, assim, eu tive há um tempo atrás um namorado que a gente ficou um ano junto e depois eu descobri que enquanto ele estava comigo, ele acabou tendo uma história com outra pessoa. E aí a gente terminou, eu fiquei muito magoada, nós ficamos um ano separados. E quando nós voltamos, depois eu consegui perdoar, isso faz bastante tempo, tá, gente? Quando nós voltamos, ele estava muito arrependido, mas eu demorei muito para perdoá-lo. E na minha cabeça, eu tinha, tipo, uma permissão de poder ser desonesta porque eu tinha crédito. Porque ele já tinha sido desonesto comigo no passado, então se eu tivesse que fazer alguma coisa, não tinha importância porque ele já tinha sido desonesto comigo. Gente, quem é que eu tô enganando? Eu mesma, é o meu karma, não importa. Se ele fez alguma coisa errada, entre aspas, é a história dele, é o crescimento dele, eu só posso salvar, fazer a coisa certa por mim mesma. Então, reexaminar essas crenças é muito importante. E esse é o meu convite de hoje, tem tudo a ver a questão da ética com a expansão da consciência, com o crescimento espiritual, o crescimento pessoal e também para que a gente atraia mais abundância, mais fartura, mais relações dignas para as nossas vidas. Tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Grande beijo!